de líderes locais. Confesso que, de certa forma, também me alegra saber que a gente tem que buscar líderes locais. Me preocupava a ideia do pastor Alcenir pedir para a gente buscar líderes cubanos. Então, assim, estou contente com essa proposta de poder falar em líderes. Sem dúvida, haveria muita coisa que se tratar. Quando a gente fala sobre liderança, há muitas facetas, há muita coisa para poder ser abordada acerca desse tema. Nós vamos procurar ser o mais sucintos possíveis. Sem dúvida, há uma margem enorme para que a gente possa falar sobre as psicoses que acontecem no meio da liderança, no meio do pastor, as grandes expectativas. Uma delas, eu acredito que talvez a maior, é que há sempre uma enorme expectativa de ambas as partes. Por parte do líder, há sempre uma expectativa de que a liderança demonstre e apresente a maturidade dos apóstolos, e por outro lado, acredito que há uma expectativa quase que irremediável por parte da liderança de encontrar sempre um pastor ou um líder que ande por sobre as águas. É sempre essa tensão. A gente espera uma liderança com uma maturidade exemplar, com uma perfeição, e os liderados quase sempre esperam da gente que a gente possa andar sobre as águas, se possível multiplicar pães e, obviamente, ir à cruz sem abrir a boca. De modo que a gente poderia falar muito, mas eu gostaria de estruturar a nossa palestra de hoje, para que você tome nota, da seguinte forma. No primeiro momento, eu gostaria de, en passant, assim, superficialmente, falar sobre a necessidade e importância de buscar líderes, de formar uma liderança. No segundo momento, marcas e características essenciais de um líder cristão. Devido ao tempo, eu teria pelo menos 5 ou 6 tópicos a tratar nesse segundo momento. Quais são as marcas e características que, particularmente, eu julgo serem essenciais, capitais para a vida de um líder? Eu vou abordar, talvez, 2 ou 3 aqui, por conta do tempo. E a última parte, Deus me colocou no coração de compartilhar, dentre os 7 perigos capitais, os 7 pecados capitais, talvez aquilo que eu julgo ser o maior dentre eles, aquilo que mais afeta a nossa liderança, por isso o maior perigo na vida de um líder. Como na primeira palestra, eu sugiro a você tomar notas das perguntas ou das questões, ou daquilo que você talvez queira perguntar mais tarde, abordar, para que a gente tenha um tempo, se possível, de esclarecimento. Vamos lá então, a necessidade e importância de se buscar líderes e formar uma liderança. Eu acho que não há dúvidas no coração de ninguém quanto à necessidade de se manter uma política de descentralização de poder. Não se discute isso, a Bíblia é muito clara nesse sentido, e penso que talvez o maior exemplo acerca disso seja a história conhecidíssima de todos vocês aqui, da relação entre Moisés e o sacerdote Jetro, que a propósito aparece no Antigo Testamento, só a título de curiosidade de informação, com 2 nomes. Nós encontramos ele com o nome de Reuel e também de Robabe. E isso provavelmente devido ao seu trabalho como sacerdote dentre as tribos midianitas a qual ele servia, tanto na península do Sinai como também ao leste do Golfo de Acaba. Mas o que interessa é que, para além dessa função sacerdotal, como se sabe, Jetro era o que de Moisés? Sogro de Moisés. E um dia, como todo sogro abelhudo, ele vai olhar o que está acontecendo na casa de Moisés. Ele percebe uma pequena tensão devido ao quê? Ao trabalho intenso. E aí em Êxodo 18:13 nós encontramos, ele observou Moisés tentando servir como juiz e moderador para uma grande multidão de israelitas. Ele conversa, tem um bate-papo com o genro, fala: meu filho, desse jeito que você está indo não vai longe. A coisa está muito pesada para você. E todo esse sistema que ele organiza, o que ele propõe a Moisés, pode ser encontrado no livro de Êxodo, no capítulo 18. Mas o esboço desse método pode ser resumido em 3 pontos. A multidão deveria ser espalhada em grupos. Haveria um líder sobre cada um desses grupos, sobre os quais e a quem pertenceria uma limitada autoridade para que eles pudessem delegar, resolver problemas, tratar dessas questões menores. E por fim, somente problemas maiores e complexos seriam trazidos a Moisés. Dentre essas perspectivas e essa proposta de administração que Jetro sugere ao seu sogro, eu penso que nós poderíamos
depreender, inferir, pelo menos 4 grandes lições, e aqui vai o começo dessa palestra número 1. O que podemos inferir dessa metodologia, dessa necessidade de se ter líder? 1. A compreensão de que ser líder não significa, em hipótese alguma, ser super-herói. Nesse trecho, sobretudo da experiência de Moisés, fica clara a necessidade de se declarar não herói. Diferente dos heróis cômicos da DC ou da Marvel Comics, Super-Homem, Homem-Aranha, Flashman, Aquaman, Mulher Maravilha e outros, nós não somos super-heróis. A necessidade é de se encarar e de se entender que não é esse o ponto. Nós devemos reconhecer as nossas limitações. Devemos reconhecer que o pastor, por mais abençoado que seja na sua congregação, ele não é esse detentor de toda força, de toda infalibilidade, de todo poder. Não, ele não é um super-herói. Quem pensa dessa forma e o compara assim de forma infalível, tende a formar da igreja, da sua liderança, uma outra liga, que não é da justiça, é da injustiça. É a liga da injustiça que se formou nas nossas igrejas. Porque a maior capacidade que um servo de Deus pode ter, mesmo na liderança, é de declarar o oposto do He-Man. Não, eu não tenho a força. Eu não tenho essa força. Daí Paulo poder escrever a Coríntios, dizendo: eu sinto até prazer, não na minha força, mas nas minhas fraquezas, não na minha capacidade total, mas nas injúrias que recebo, não diante de todo o absolutismo que tenho e o poder que escorre pelos dedos, mas nas necessidades, nas perseguições, não nesse coração forte, infalível, mas nas angústias que abatem a minha alma. E ele começa a dizer tudo isso por amor de Cristo, e é por isso que ele afirma com todas as letras capitais: é aí quando sou fraco, então que sou forte. Trabalhar em liderança, antes de tudo, significa uma declaração pública de insuficiência e dependência. Significa dizer, em outras palavras, eu não me basto, eu não posso caminhar só, dependo de Deus e dos meus irmãos. Eu preciso de outro para me completar. Eu não consigo seguir assim porque eu percebo que a condição humana é limitada e insuficiente, e por isso eu dependo de Deus. Minha bisavó Adelaide, olha, tive uma bisavó, não é você é Adelaide, querido, mas não é a minha bisavó. Minha bisavó Adelaide, vinda de Trás-os-Montes de Portugal, falecida aos 96 anos, tinha o hábito de juntar, na época de Natal, todos os netos, filhos, bisnetos, colocávamos a mesa assim, assentados, e sempre, todos os natais, cantava um hino que ela amava, baseado em Eclesiastes, que dizia: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm, mas dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. Quantos conhecem? Cresci ouvindo vovó cantar, bisavó, né? A Bisa, como chamava, a Bisa cantando: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. E aí está o ponto, é preciso ser sincero. É preciso ser sincero consigo mesmo, é preciso ser sincero com a realidade, é preciso ser sincero a ponto de dizer: não, eu não sou tudo isso aí, não. Eu pensei que tinha toda essa força, mas tem que ser sincero. A propósito, também me ocorre agora que uma das versões etimológicas para a palavra sincero remonta ao período helenístico. Para quem sabe, já deve ter ouvido falar sobre isso. A palavra sincero vem de um período onde os gregos, muito hábeis e nas suas habilidades, artífices, escultores, faziam as suas estátuas, as suas esculturas de forma excelente, mas eventualmente as estátuas rachavam, trincavam. Então, para poder passá-las à frente, muitas vezes eles usavam de cera, passavam um cremezinho na estátua, preenchiam as rachaduras, os trincados, colocavam cera e vendiam. Mas as estátuas que eram do jeito que eram, tinham que vir com um label, com uma etiqueta, dizendo sem cera, sincera. Com o tempo, elas passaram a ser muito mais valorizadas do que as outras que tinham cera, porque eram maquiadas e não estavam originalmente da sua forma que era. Em outras palavras,
é preciso ser sincero para dizer: eu tenho rachaduras, eu tenho as minhas falhas, eu não posso tapá-las. Eu penso que ser líder começa com esse entendimento de que nós não somos assim, muitas vezes, aquilo que muitos projetam para nós. Somos limitados. 2, liderança forte não significa, em hipótese alguma, irmãos, monopolização do poder. Ou seja, ter uma liderança na mão, seja da igreja, do ministério, seja ele qual for, não significa assambarcar a igreja de maneira exclusiva, não significa tomar o ministério para si, de modo que os outros nem usufruam, nem participem dele. Isso é doentio, isso é no mínimo patológico. Isso não acontece, por quê? Porque revela, em primeiro lugar, insegurança. Seria até bom acreditar que todo líder tem essa plena convicção de delegar autoridade, a capacidade de formar liderança, de encontrar pessoas, mas na verdade a realidade nos mostra uma outra coisa. Nos mostra que há muita gente hoje, pastores, líderes de ministérios, de áreas que atuam nas nossas igrejas, que tem mais a característica do líder diótrefes, encontrado na terceira epístola de João, no capítulo 9, que queria ter o primado sobre a igreja, a primazia sobre os irmãos, tanto local quanto no campo missionário. É gente que adora ter o domínio, sempre se arvorando como chefe absoluto da comunidade onde está, do ministério onde está. Daí as palavras do apóstolo João ao seu discípulo Gaio, dizendo claramente: amado, por favor, não imite aquilo que é mal. Ele está dizendo: por favor, não seja um idiótrefe. Isso é brincadeira, hein? Não, o pessoal fica meio sério, não entende o que eu estou fazendo, só uma jogada. Não imite aquilo que é mal, senão aquilo que é bom, porque aquele que pratica o bem segue a Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. 3 João, versículo 10 e 11, logo após a citação desse camarada. Portanto, irmãos, é preciso entender que liderança forte jamais significa esse controle absoluto, monopolização do poder. Quem quiser ser o primeiro, disse Jesus, seja servo de todos, esteja aí abrindo mão disso. Liderança eficaz, se nós tivermos, podemos ser muito mais produtivos. E nesse terceiro ponto, então, eu fico pensando que o maior erro de Moisés, tratando-se de Moisés, foi acreditar que por ter condições de fazer alguma coisa, ele deveria fazer. Preste bem atenção. O erro inicial de Moisés foi acreditar que por ter condições ele tinha obrigação de fazê-lo. O líder precisa se perguntar constantemente: isso é algo que eu posso fazer ou tem alguém mais que possa fazer isso? Daí a questão, por que precisamos também de uma liderança? Não é a questão se você sabe fazer ou não, é se você deve fazer ou não, se você pode delegar isso a outro ou não. Não há dúvidas, não havia dúvidas que todos tinham a Moisés como um grande líder. Ele era inquestionável nesse aspecto diante do povo, diante de Deus. Onde houvesse conflito, ele estava. O povo sabia da sua intimidade com Deus. Ninguém contestava isso. Mas qual o resultado desse tipo de liderança? Alguém pode dizer? Eu digo, primeira versão do SUS na Bíblia. Está aí, ó. Exato. A primeira versão bíblica do SUS está aí, filas enormes. O que a gente acontece, ó, a gente encontra canseira mental e física, declínio na qualidade do serviço. E eu não vou entrar pela política brasileira, senão a gente vai longe. Mas o que a gente encontra aqui é um problemaço. Talvez, na minha perspectiva, embora ele não estivesse lidando diretamente com imigrantes, talvez não exista nenhum outro líder que tenha tanta característica, semelhança com pastores imigrantes do que Moisés. E te digo por quê. Você que sabe do que eu estou falando, talvez entenda essa perspectiva, porque Moisés tinha que lidar com os problemas dos mais variados possíveis. É aquela coisa mesmo de ser pastor de igreja imigrante, onde a gente não simplesmente prega ou convence o gringo de não ir para o futebol para poder vir para a igreja. Pastor de imigrante faz de tudo, como a gente estava conversando aqui. Se as mulheres de pastores que se levantaram no primeiro dia falaram assim: eu não preciso nem falar, eu sou mulher de pastor. A gente já sabe, a mulher tem que fazer tudo, joga em todas as posições. Pastor de imigrante é isso. Quem às vezes vê como o nosso colega, o reverendo Wesley expôs ontem, o cara chega aqui com uma expectativa, acha que ele passou 20 anos no Brasil e tem todo o conhecimento de como lidar com a igreja imigrante, sabe nada, joga tudo no lixo praticamente, porque a realidade aqui é outra, é uma terceira comunidade. Não é nem brasileiro, nem imigrante, nem um americano, ele está num between.
Ele está aí no meio, e essa é um outro contexto. E o que tem a ver com isso? Eu imagino que Moisés tinha essa mentalidade que ele sabia fazer. Ele conhecia, ele era com Deus. Mas chega um momento que tem que abrir a mão disso daí e falar, opa, alguma coisa está errada. E quando ele passa a liderança para outros, então o que acontece é, ele se sente mais aliviado. Antes ele tinha que resolver todo tipo de problema possível. Alguém que apertou a pasta de dente errado trazia, Moisés, minha filha apertou a pasta de dente pela metade. Alguém aqui, quebrou o dente, seu Moisés, aquelas filas enormes. Até que ele ouve e começa a distribuir tarefas. Então escute essa frase, a quantidade de trabalho que um líder pode cumprir é diretamente proporcional à sua capacidade de delegar tarefas. Um líder que não sabe delegar tarefas recusa-se a uma melhor produtividade de trabalho e ao enfado, porque vai ter que fazer tudo sozinho. Amém. Pode pedir a frase? A quantidade de trabalho que o líder pode cumprir é diretamente proporcional à sua capacidade de delegar tarefas. Liderança é o primeiro exercício ou oportunidade de se praticar unidade em meio à diversidade do corpo de Cristo. Por que eu digo isso? Porque aqui parece a mim que o que Moisés está fazendo é tendo essa enorme experiência da diversidade do corpo. Quando a gente tem a coisa na mão, a gente lida e você faz do seu jeito. Mas quando você começa a delegar, você começa a lidar com pessoas que não são você. É óbvio. Você começa a lidar com o outro. É um grande desafio dentro da sociologia, até da psicologia, chamado o desafio da alteridade. Alteridade é lidar com o outro que não é você, porque quase sempre a gente tem expectativas de que o outro tem que ser eu. E se a gente pensa muitas vezes em unidade errada, erroneamente na igreja, de forma errada, é a perspectiva de que ser um é ser todo mundo igual. Não, a unidade se dá exatamente na diversidade, é o outro do jeito que ele é. E aí trabalhar com liderança é um grande desafio. Agora, aproveitando, deixa eu me ilustrar isso, aproveitando que está aqui na Flórida, quantos aqui conhecem ou já foram para Disney? Já? Seja aqui aqui na Flórida, no Magic Kingdom, aqui, ou seja na Disneyland lá na Califórnia, ou em Tóquio, ou em Paris, ou em Xangai, Hong Kong, seja lá onde for. Se você conhece a Disney, há sempre uma área chamada Fantasyland. Dentro do Fantasyland há um brinquedo chamado Small World. O Small World foi foi criado pela WED Enterprise, patrocinado pela Pepsi, a pedido do senhor Walter Disney, que queria um brinquedo que pudesse representar todas as pessoas do mundo, independente da sua cor, raça, nacionalidade, tamanho. Então ele propôs esse brinquedo onde ele gostaria que tivesse crianças ali vestidas com roupinhas, e aí então a WED Enterprise promoveu aí 300 bonecos audioanimatrônicos que podiam cantar e representar todo o mundo possível. Eles cantam quase sempre a canção Children of the World, Crianças do Mundo, e fazem um sucesso enorme. Eu não estou fazendo nenhuma propaganda aqui da Disney, acredite, até porque assim, o irmão mais velho do Mickey é o Wesley, não eu. Eu no máximo tenho como parente o Pateta. Mas eu falo isso porque a liderança é o primeiro Fantasyland que o pastor experimenta. Esse mundo pequeno. E quando eu olho, por exemplo, a liderança de Jesus, quando eu vejo ele saindo, como diz lá Marcos 3,13, Jesus subiu ao monte. E quando ele sobe ao monte, diz o texto, ele chamou aqueles a quem quis e vieram a ele. Agora imagine Jesus saindo para buscar essa liderança. Ele sai e comissiona alguns aos quais ele chama de discípulos, e deveriam estar com eles. Havia uma agenda, havia um programa. Qual que é a agenda de Jesus para esses caras? Nós vamos estar juntos, no matter what. Não importa, estaremos juntos, vamos comer juntos, vamos caminhar juntos, vamos andar juntos. Quando vocês falharem, eu estarei com vocês. Quando vocês estiverem confusos e desencorajados, eu estarei com vocês. Quando vocês falharem, eu estarei com vocês. Nós vamos estar juntos, a proposta minha é estar juntos. Nas vossas derrotas, eu vou dar uma moral para vocês. Na minha derrota, então os discípulos estavam intercalados, sempre assim pensando. Essa era a proposta dele. Agora eu pergunto a você, por que ele escolheu os 12? Porque eles eram realmente espertos, certo?
Os caras eram ricos demais, verdade? Porque eles eram poderosos, tinham influência política. Você olha Pedro, o cara é impossível. Não é impossível, impossível. Judas, um avarento. Tiago e João, literalmente explosivos, os filhinhos do trovão. Quando você olha para Simão, o zelote, ele escolhe esse. Significa que por ser zelote, ele odiava coletores de taxas. Aí Jesus vai e escolhe Mateus, que é um coletor de taxa. Logo, odiava zelotes. Ele coloca toda essa turma e eu fico imaginando qual é a pergunta que havia entre essa turma aí. Qual uma pergunta que eu imagino existir no coração de cada um desses discípulos? Que raios deu nesse Jesus de convidar esse cara? Porque é que ele foi escolher essa figura para estar no meio da gente. Imagina o que Jesus estava ensinando aí. Que a liderança não é um lugar de gente normal e perfeita. Não é um lugar de pessoas como você. Por falar em normalidade, sobre o aspecto e sobre o prisma psicológico, sabemos que não existe ninguém normal. Todo mundo parte do pressuposto de neurótico. Mas diz a psiquiatria que a cada 4 pessoas, 3 são normais. Um é doido. Então olha ao seu lado, se a pessoa que está perto de você parecer normal, o doido é você. Lamento informar. Dá uma olhada rapidinho. Ai, ai, ai. É na liderança que nós encontramos. São nas nossas lideranças locais que acabamos encontrando esse princípio que Paulo escreve, até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, essa medida da estatura. Então, uma vez mais, é na liderança que nós vivemos não uma fantasy land, mas uma real land, que começa com um small world, um mundo pequeno, mas se transforma num projeto fantástico, feito uma mensagem que eu preguei lá na igreja do Edson uma certa feita sobre o grão, a parábola do grão de mostarda e também do fermento. Começa desse tamanho. Talvez a sua liderança, você ainda não tenha essa visão, mas Deus tem esse projeto. Quando você começa a entender esse princípio, que em Aristóteles se chamaria o princípio de ato e potência, quando ele fala, eu não tenho nem isso escrito não, mas me visita a mente, para Aristóteles havia um conceito claro de ato e potência. Quando ele pegava uma sementinha, ele dizia para os seus interlocutores, está vendo essa sementinha? Em ato ela é uma semente, mas em potência isso é uma árvore. Ele queria dizer assim, ó, a coisa é aquilo que é, mas ela é também aquilo que ela pode ser. Olhe para a sua liderança, olhe para a igreja. Ela agora em ato talvez seja uma pequena semente, mas em potência na mão de Deus pode ser grande. E o conceito de crescimento, não só numérico, tem a ver com essa compreensão de formar líderes, de poder delegar poder e tudo mais. Agora, como eu disse, a Maria poder falar algumas, pelo menos 5, 6 coisas que eu tenho separado aqui para essa palestra, quanto a ponto 2, quais são as marcas essenciais, substanciais na vida do líder, tanto daquele que está escolhendo, quanto daquele que é um líder que será escolhido. Haveria muito que se dizer e tratar, mas eu vou separar 3 que eu sinto ser importantes para nós hoje. A primeira delas é a santidade. Isso porque, sob uma perspectiva quase que também etimológica, exclusivamente etimológica do termo, todo mundo sabe que santidade tem a ver com ser separado. Aí alguém me pergunta, quer dizer, pastor Abdala, que o senhor acredita que para ser líder, imprescindivelmente precisa ser santo? Não! O líder da ONG lá do seu bairro não precisa ser santo, ele é líder. O líder lá da favela, ele é líder de um grupo. O líder do Hamas é líder, não precisa ser santo. Não. O líder do supermercado, de uma companhia secular, de uma área do trabalho, não precisa ser santo. Mas um líder cristão que se propõe a servir ao Senhor no reino de Deus, imprescindivelmente sim, ele tem que ser separado para Deus. Amém. Você não precisa ser santo para servir no trabalho tal ali, ó, secular. Não vou dizer que há essa imprescindibilidade. Mas para
quem vai servir ao reino de Deus. Impossível querer servi-lo sem ter esse compromisso de ser separado para Ele. É nesse sentido que Paulo diz claramente que somos chamados nele, para Ele, a santidade, desde a fundação do mundo. Como ele afirma, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Eu não estou sendo só presbiteriano e aqui falando desse aspecto da predestinação, mas fica claro que nós somos chamados por Ele, e não é para qualquer coisa, é para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e Ele nos predestinou para sermos o quê? Filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, ao qual nos deu gratuitamente o amado. Portanto, santificação, irmãos, não é uma questão apenas de ética, é um estado conquistado em Cristo por nós. É uma coisa que Deus conquistou, é um dom do Senhor, um dos maiores empreendimentos de Deus na história, porque segundo aquele que é santo, aquele que vos chamou, diz Pedro, tornai-vos santos também vós todos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Cerca de 1 mês e meio atrás, eu pregava na minha igreja um tema e uma mensagem acerca de Sansão. Havia algum tempo que eu não falava sobre este personagem bíblico, e após a mensagem, uma pessoa me procura, uma irmã me procura e fala assim: Pastor Abdala, entendi a mensagem. Oxalá tivesse entendido. Eu chegava e falava assim: quer dizer mesmo então que a forma de ser santo é simplesmente cumprir as leis do narizeado? Eu falei: irmã, vamos começar pelo princípio. Narizeado deve ter um nariz. Ele não era narizeu, ele era nazireu, que é outra coisa. Então, assim, você não entendeu nem a parte do português. É o nazireato. E assim, falar que ser santo implica no cumprimento da lei do nazireato, irmã, também não é uma verdade. Porque, como se sabe, a lei do nazireato, acerca da santidade, da separação, porque Sansão fora separado, implicava em pelo menos o cumprimento de 3 coisas, ou talvez a totalidade dessas 3 coisas: a abstenção de qualquer tipo de bebida, a impossibilidade de cortar barba ou cabelo, e não tocar em nenhum morto. E eu disse para ela: não, irmã, não pode pensar dessa forma, que ser santo significa isso, porque além de tudo, se cabelos longos fosse sinal de santidade, a minha mulher já estava no céu e eu estava no inferno. Cabelo longo não é sinal de santidade. Pastor Almir está indo no caminho que eu vou. E pior entre nós é Paulo Lima, que já queima dentro. Não. Só nos restaria uma coisa, Almir: nos valer do poder do profeta Eliseu, que certa feita, sendo zombado por 42 rapazinhos, chistosamente olhando para ele dizendo: sobe, careca, sobe, careca. Ficou tão nervoso da vida que os amaldiçoou e 2 ursas os comeram. Queria ter eu esse poder, porque cada vez que alguém olha aqui atrás e fala: ô, Cocoroco está aparecendo. Fala: dá-me o poder do profeta, Senhor. Não é cabelo que significa santidade. A abstenção do vinho, fosse ela sinal de santificação e espiritualidade, o próprio Cristo já estaria condenado. Ou foi responsável de transformar não uma, mas 6 talhas de água em vinho. Fosse tirar o vinho e sinal. Aí Deus vai revelando os beberrão da igreja. Não é não. Ai, Jesus! Você se entregou! Fosse vinho, sinal de santificação, o pobre do Paulo deveria ser excomungado da igreja por ter recomendado ao seu próprio discípulo e filho da fé, Timóteo: toma um pouco de vinho porque te faz bem. Fosse não tocar no morto, o sinal de santificação e santidade, nós todos estaremos perdidos ao celebrar ou estar no mesmo lugar, num funeral com os nossos entes queridos. E o próprio Cristo, o próprio Jesus, teria sua santidade perdida no dia em que chegou à cidade de Naim, ao ver ali o enterro de um filho único de uma viúva que chorava, e não apenas participado, diz o texto, tocou o esquife, falou com o defunto, disse para ele: levanta, rapaz, vamos bater um papo aqui. Vamos tomar um taça de vinho. Isso não é santidade. Então permitam-me
caminhar só um pouquinho mais para falar sobre esse tema que muitas vezes é abordado. Porque na hora de escolher um líder, devemos pensar e buscar esse aspecto da santificação. Tanto da nossa parte, quanto quando olhamos para um dos líderes. Por que devemos considerar isso? Se vocês me permitem, eu quero fazer um caminho oposto da afirmação, aquilo que nós chamaríamos de teologia negativa. Eu vou começar falando sobre santificação rapidamente, dizendo aquilo que eu não acredito que seja santificação. Caminho oposto, porque eu não acredito que santificação seja simplesmente um condicionamento comportamental. Não, volta, mulher. Você olhou? Ah, só isso, tá bom. Eu pensei que tinha isso. Santificação, irmãos, não é condicionamento comportamental. Isso porque tem muita gente que pensa e associa a santificação a simplesmente um bom comportamento. Fosse condicionamento, sinônimo, estivesse no mesmo patamar de santidade, confesso a você, os cães, aves, pássaros, chimpanzés do Animal Kingdom seria a maior coleção de santos da história. As baleias ali do SeaWorld seriam realmente a maior concentração de santos do mundo. Como a gente já sabe, no século passado, os russos, os propositores do behaviorismo, Skinner e Pavlov, já propuseram ali a teoria da teia de condicionamentos. Muito salutarmente propuseram essa ideia de que nós somos cada um de nós, uma teia, uma enorme teia de condicionamento. Ficou um sucesso, aferiram a ideia de que bastaria fazer uma análise experimental do comportamento humano e alterar algumas dessas teias para corrigir o indivíduo. Daí a ideia de behaviorismo radical e, todavia, ainda a ideia de uma psicologia comportamentalista, que de fato dá sucesso. As ideias que vocês provavelmente sabem de Pavlov, os testes com o cachorro, e aí essa a descoberta do condicionamento. Todo mundo conhece essa ilustração do cachorro, bem? O cara tinha um cachorro e assim começa a ideia de que nós somos uma teia de condicionamento. Ele pega o cachorro, sabe que o cachorro saliva para a comida. Ele está olhando assim, ele põe um cão diante da comida e o cachorro saliva. Só que aí ele tem a ideia de bater junto antes de dar comida para o cachorro. E aí o que acontece? O cachorro começa a associar, condicionar esse ato de apanhar ao de comer. Todo mundo sabe que a gente não saliva, ou o cachorro não saliva quando apanha. Ele só saliva quando ele vê a comida. Mas diante desse condicionamento, uma hora ele tira a comida e bate. O que acontece? Ele saliva do mesmo jeito. Se você quer ver um filme que foi gravado lá na Califórnia, muito interessante, chama-se Seabiscuit, é de um cavalo. Eu não sei quantos já viram, mas não vou contar o filme também aqui, mas é muito interessante, fala sobre essa realidade de condicionamento. Por que eu estou falando isso aqui? Embora todo esse conceito de análise comportamental, de mudança de alteração de comportamento, desses fragmentos dessa teia funcionem muito bem, irmãos, condicionamento, pessoas condicionadas, muito bem trabalhadas e disciplinadas, eu diria, não tem nada a ver necessariamente com a santidade. Daí um Hannibal Lecter, do filme lá do doido lá que frita o cérebro do Hannibal, frita a sua cabeça. O cara tem um condicionamento impecável, um comportamento maravilhoso, extremamente disciplinado, dedicado, mas não tem nada a ver com santidade. Santidade não se limita também a usos e costumes de roupas ou trajes. Daí o pensamento contemporâneo ainda, infelizmente, de que alguns são mais santos porque usam determinado tipo de roupa, ou não cortam o cabelo à la Sansão, como acabamos de falar, ou porque usam um vestido longo. Aí pronto, você basta usar tal roupa, você virou santo. Mas acontece que gente extremamente perversa, com aparência impecável, rostinho de anjo, que usa saia, cabelo comprido, tem aparência dócil, às vezes é o maior ser perverso e cruel do universo. Basta em 2010 o Brasil estar chocado com o caso dessa jovem maranhense, Lineusa Rodrigues da Silva, que era uma crente linda, cabelo comprido, saião até lá. Pensa numa mulher santa, tão santa que pegou uma machadinha e matou o pai. Tão santa que espedaçou a mãe com golpes a pau. Despedaçou. A gente fala, poxa, que santa, hein? Quer ter uma santa dessa em casa? Santidade não se limita a usos de costumes, roupas. Santificação também não tem nada a ver com os bons atos de educação, higiene e limpeza. Por favor,
O ato de você recolher o papel do chão, jogar no lixo, apertar o tubo de pasta de baixo para cima, recolher a toalha caída, ajudar o cego a atravessar a rua, não faz ninguém santo. Embora os santos separados possam fazer bons atos, essas ações de civis, questões de educação, cidadania, civilização, é uma concepção errada de que se eu fizer isso eu já me torno santo. Isso no máximo nos amarra a um claustro de medo e tensão, que a gente chega ao ponto de pensar que se a gente não pegou o lixo, a gente vai para o inferno. Mas isso não faz ninguém santo. A gente deve jogar o papel, ser mais ecológico, por uma outra questão de cidadania, de sociologia, mas nada a ver com a santidade necessariamente. Pior do que isso é pensar em santificação como status espiritual. Isso porque tem gente que acha que ser santo é viver num estado VIP dos espirituais. Aí a pessoa vive endeusada, vivendo para si, sem se articular com o mundo, nem com a igreja, com uma atitude sempre professoral. Eu sou santo, olhando de cima para baixo, para todo mundo, porque ele acha que ele é santo. Eu tinha na minha igreja lá no Brasil, enquanto pastoreava, um rapaz, imagina um cara assim bom, coração bom, menino tão bom que chegou no final do ano, a gente achava com todo, isso alguns anos lá atrás, achava que o rapaz realmente tinha aquele chamado para trabalhar na liderança da igreja, mas bastou dar o cargo de liderança para o tal do Bira mudar completamente. Aquela docilidade de pessoa, aquela coisa maravilhosa se revoltou. Aí ele olhava para todo mundo profissional, assim, já não cumprimentava ninguém. Por quê? Porque ele se achava mais santo que os outros. A gente cantava um hino santo, 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 e o infeliz pensava que era para ele que a gente estava cantando. A gente cantava na igreja, não há outro além de ti, e o miserável dizia amém. Não, para entender o que realmente significa santidade, amados irmãos, é preciso entender pelo menos 3 dimensões da nossa vida. Eu tenho uma primeira dimensão, que é a minha vida pública. É a vida externa do grupo social, onde eu me visto, onde eu apareço, onde eu represento uma pessoa. Eu recebo projeções, eu devolvo projeções, é aquela que eu intencionalmente ponho uma roupinha mais bonita, como alguém já disse aí, você vai viajar, você coloca uma calça legal, um sapatinho legal, é aquela que diante do público eu apresento, dou a minha cara, às vezes ponho a mão no bolso, tiro meu cartão e digo, prazer, reverendo Abdala, sou da igreja de São Mateus, essa é a minha vida pública. Mas eu tenho uma outra vida que é a minha vida privada, aquela que se passa na minha privacidade. É aquela que eu ando mais à vontade, de pijama, lá na Lemay Court, em Califórnia. É aquela que eu ando de casa, assim, com a camiseta do político da última eleição, e de boa. Eu vou deitar, é essa vida em família, que eu não preciso esconder nada, eu estou ali. Da mesma forma que eu não venho pregar de pijamas, ali eu também não uso terno. Ali eu não chamo a minha esposa de irmã Andréia do departamento infantil, eu não digo para ela, por favor, põe o nosso filho para dormir no departamento, que eu preciso ter uma conversa séria no nosso gabinete pastoral. Não. Ali a coisa acontece no outro nível, porque há coisas que eu só faço na minha vida pública e há coisas que eu faço na minha vida privada. É o meu mundo, a minha família, minha esposa, meus filhos, amigos, intimidade, confissões, as minhas dores, algumas intimidades que só ela sabe, só eu sei, só minha família sabe. Mas então tem uma terceira dimensão, que é a minha dimensão íntima, aquilo que ocorre no meu consciente e inconsciente. Coisas que eu sei, coisas que eu não faço nem ideia acerca de mim. Aquilo que sou, meus pensamentos, reflexões, tentações, sonhos não confessados, minhas orações. E quando eu falo de santidade, eu pergunto a vocês, onde você acha que deve pensar a santidade? Nessa dimensão pública? Se for a proposta da religião, alcançou o seu objetivo. Se for na vida externa, pública, então nós estamos perdidos, porque esse sistema adestra, amestra, condiciona, mas não transforma, determina, mas não ensina, dita um caminho, mas não ensina a gente a caminhar na luz. Ela só interessa com o exterior, daí o farisaísmo ser uma vocação natural da religião. Daí a gente poder viver essa coisa do estereótipo, do sepulcro caiado que se preocupa por fora, mas não tem nada a ver com dentro. Mas Jesus diz claramente que é desse mundo, é dessa primeira dimensão interna que procedem os maus desígnios e pensamentos. Ele fala que é do coração que saem essas coisas terríveis, aquilo que o Freud apoia aí embaixo dizendo, porque nesse mundo do id é um caldeirão fervilhante de citações. Essa coisa doida das pulsões não acontece só do lado de fora, é nesse mundo que borbulha. Eu pergunto a você, ou você acha que prostituição só acontece ali em Orlando, na Orange Blossom? Ou você acha que prostituição só acontece ali na Mission Street, em São Francisco?
Ou lá na Rua Augusta, em São Paulo. A verdade é que todos nós temos uma Orange Blossom dentro de nós. A gente tem uma Mission Street aqui no coração, e aqui o pior é isso. Você não pega uma só não, você prostitui com quem quer. Você coloca a cabeça dela que lhes interessa, a perna da outra que interessa, ali ó, eu quero assim. Os maus desígnios partem desse mundo de dentro, interno, porque assassinatos não acontecem lá de fora, eles partem daqui do princípio interno. Aqui a gente mata e mata do jeito que quer e quantas vezes quer. Você coloca aquela pessoa indesejada, odiada aqui dentro, aí você coloca ela no 25º andar e joga ela lá de cima. Aquele prazer, mas não satisfeito, você ressuscita ela e enfia umas 3 facadas. Não satisfeito, você a ressuscita do tipo, como é que é o filme lá do O Alto da Compadecida? O Alto da Compadecida, vocês assistiram? Da mãozinha lá, o Alto da Compadecida. Você ressuscita ele e fala assim, não, agora quero te matar com um tiro. Mas não é de 12, não, é de bazuca. Aí você, porque esse mundo é terrível. Aí eu pergunto a você, por que você acha que João escreveu que quem está sujo, suje-se ainda mais? Mas aquele que é santo, santifique-se cada vez mais. Porque com ela, com a santificação, nos aproximamos de Deus. Sem ela, ninguém verá Deus. Sem ela, impossível ser Deus. Segunda marca, se não te acaba aqui, misericórdia, eu ia falar assim. Segunda marca na vida do líder é a valentia. Eu quero selecionar essa daqui, a valentia. Por quê? Porque não posso imaginar um líder frouxo. Coisa cabra da peste. Líder tem que ser assim. Tem que ser cabra macho. Eu conheço muito líder lá na igreja. Eu sei que só na minha igreja acontece, na de vocês não. Que é aquele cabra do tipo assim, ó, comigo é assim, ó, eu mato ou morro. Conhece líder assim, não? Comigo é assim, ó, mato ou morro, pastor. Veio o primeiro problema, cadê o irmão? Ou fugiu pro mar, ou subiu pro morro. Tem muito... mato ou morro. Comigo é assim, veio o primeiro probleminha, o primeiro desafio, foge pro mato, né? Líder tem que ser cabra bom, e valentia não significa, mais uma vez, caminhar na tua própria força. Já falei sobre isso. Líder não é ser super-herói, não é ser infalível nem inerrante. Significa, antes de tudo, declarar que eu não tenho a força. Portanto, significa, valente significa caminhar na força do Senhor. Aleluia. Significa Glória dizer, Senhor, eu não me basto, eu não sou bom o suficiente. Vai comigo, caminha comigo. Amém. Quando a história tão conhecida está nas nossas crianças, talvez a história mais propagada, pregada em todos os púlpitos, em todas as classes para o ministério infantil. A história do Davizinho que enfrenta o Golias no vale de Elá. O que diz o texto? Ele depara-se com homens Arão e Golias, e ele diz claramente no verso 45, tu vens contra mim com espadas, tu vens contra mim com lanças e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Crente violente é crente que pode dizer, eu vou sim, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Não tema, ele diz, vai, eu estou contigo. Despontam as pessoas que desejam ir na sua própria força, mas quem vai na própria força, chega o momento da batalha que diz, onde que é o campo? É o vale lá, não é no vale de Elá. O vale de Elá é onde Davi vai lá e encara. Essa mesma dinâmica se passa com tantos outros heróis, poderia nomear aqui tantos outros, mas lembram-se de Gideão, filho da família de Joás, pobrezinho da clã lá de Abiezer, da tribo de Manassés. Diz o texto claramente que o pobrezinho estava malhando trigo aonde? Num lagar. Lagar era lugar de apertar a uva, de pisar a uva. O que o cara estava fazendo malhando num lagar? O cara assim, ai meu Deus do céu, a coisa estava feia. Então as nossas Bíblias dizem, o Senhor é valente. O Senhor valente, o Senhor é contigo, homem valente. Mas eu não gosto dessa versão, porque ela não expressa o sentido original. Não diz a Septuaginta, o Senhor é contigo, homem valente. Diz assim, o Senhor valente é contigo, homem. Quem é valente é o Senhor. Quem tem a força é Ele. É Ele que é o valente. Por isso, diz Paulo, admoestando-nos na carta de Efésios 6:10, no demais, irmãos. Ó como ele fecha, no demais. Ou seja, falei, mas assim,
Acima de tudo, no demais, irmãos, digo-vos, fortalecei-vos no Senhor e na força do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Amém. Valentia significa também disposição para melhorias. E isso tem uma relação direta com capacidade e capacitação. Eu vejo assim, nas vezes que vou ministrar, em todos os lugares por onde passo, crentes e crentes assim, sempre falando, não, Deus não escolhe. Vocês ouviram também o quê? Os Citados. mais capacita Os enviados. os escolhidos. Ó, esse é um slogan, é um tema que caminha na camisa de todo crente por aí. Não, Deus não escolhe capacitado, mas capacita os escolhidos. Pois bem, na hora de buscar um líder, busca aquele que tem a disposição de melhoria. Busca alguém que realmente tenha concepção do que está falando. Ah, Deus realmente não escolhe capacitado, mas Ele capacita. Pelo amor de Deus, né? Ser valente significa ter essa disposição de melhorar, de querer ser melhor no dia de amanhã. Não é porque, mas a gente não é 100% perfeito, né, pastor? Não, mas tem que ficar no 1% o resto da vida. Foi chamado com 1% melhor, seja 5% no próximo ano. Tem objetivos. Não tem como alguém falar assim, não, eu sou valente e não tem essa disposição para melhorar. Mais uma vez, até mesmo na história do Davizinho, que todo mundo conhece, quando diz o texto que Saul estava perturbado, o que é que diz a palavra de Deus no 1 Samuel 16, 17? Que toda vez que ele estava perturbado, ele dizia, procure alguém que toque a harpa e toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços, eu vi o filho do Jessé, o Belamita, que sabe tocar, bom e valente. Valentia tem a ver com essa disponibilidade e disposição de melhorar. E o que eu quero dizer com isso? Quando o cara tocava, o espírito mal saía de Saul. Uma certa vez, ministrando um congresso de músicos da Igreja Batista, eu falava sobre essa questão de melhorar o serviço, de servir ao Senhor, de poder proporcionar alguma coisa melhor a Deus. Sabe uma coisa que me enerva, irmãos? Sabe uma coisa que me deixa doido? Eu ver alguém chegar na frente da igreja e dizer assim, irmãos, paz, Senhor, eu não ensaiei, mas é para o Senhor. Meu Deus, eu seguro para não tirar o microfone. Eu não ensaiei, não estou fazendo bem, mas é para Deus mesmo. Opa, se não é para Deus, por que vai dar o pior que tem? Faz o melhor, seja o melhor. É tempo de nós da liderança termos coragem e valentia para buscar o melhor para Deus. Ele merece o melhor. Ter coragem de melhorar para nós e para a igreja significa muitas vezes tirar até alguém que está no ministério e substituí-lo. Às vezes ter coragem de não barganhar a obra de Deus. Não é porque o cara dá um dízimo bom que ele tem que ficar no ministério de música, porque o cara não sabe a diferença de um dó e de um ré. Tenha capacidade de melhorar, tenha força e valentia para dizer, não, eu não posso continuar assim sem um continuing study. Eu tenho que continuar estudando, eu tenho que ser melhor para o dia de amanhã. Eu não cheguei na plataforma de perfeição, eu não sou perfeito, mas caminho em direção àquele que é perfeito. Amém. É talvez ter a capacidade de dizer para a diretora de música da sua igreja, mais desafinada que cabra com laringite, irmã, esse definitivamente não é o seu chamado. Tem que ser valente. Tem que olhar para si e falar, essas são as minhas limitações, mas essas são as da sua também, irmã. Você não foi chamado para esse lugar. Tem que ter força. O doutor Honório, da época que ele era jovem, muito tempo atrás, e ele falava sobre a época do mimeógrafo. Lembra-se disso? Alguém aqui foi dessa época do mimeógrafo? Na primeira palestra a gente falou sobre... Fazia boletim no mimeógrafo. Fazia... O que é isso aí? O que é isso aí? É por isso da escola. Lembra-se dessa época? Nós vivemos num mundo extremamente moderno. Nós estamos num mundo tão avançado que é assim, a projeção PowerPoint. Daqui a pouco a gente nem vai ter isso mais. A gente falava na primeira palestra sobre CDs, a gente falava sobre... Hoje a gente tem iPads, iBook, iPhone e uma série de coisas. Nós vemos essa tecnologia nos carros de hoje, a gente vê a tecnologia nos portões automatizados, nas casas. Você entra assim num ambiente e dispara sozinho, você abre e fecha estabelecimentos, portões, você tem essa informação toda acessível. Eu pergunto a você, na área musical, vocês têm aí, tem um monte de música aí, vocês têm visto algum progresso, não? Claro que sim, a gente compra um teclado no ano que vem ele está obsoleto. Já saiu mais 3 versões. Você compra um aparelho eletrônico e de repente já era a sua... Agora eu pergunto para você, com relação ao pecado, tem algum pecado novo que é do século atual?
Alguém já ouviu falar de Nielsen? Cara, veja que louco, com todo esse avanço tecnológico, os pecados de hoje são os mesmos de sempre. Não há nenhum pecado que seja exclusividade da nossa década, do nosso século, que a gente cai ainda hoje, a gente sempre caiu sempre. Os mesmos erros, não tem como classificar, a gente pode classificar as eras, os tempos, as coisas, os objetos, as pessoas em novo, velho, moderno, contemporâneo, antigo, dessa geração, daquela, mas pecado a gente não tem como classificar ele em moderno. Tampouco a gente poderia dizer que ele é obsoleto. Ele é o que é desde sempre. Pecado está aí, desde que a gente caía lá no passado em prostituição, continua caindo hoje. Desde que a gente caía lá em cobiça, a gente continua caindo hoje. E é por isso que eu penso, de uma certa forma, até muito simplista, que embora essa tecnologia não tenha alcançado o pecado, vale entender que o diabo, embora não seja criador, continua sendo um excelente, talvez o melhor estrategista de todos os tempos. Ele não é dono da criação, mas ele tem uma capacidade de disfarçar ou de fazer a coisa parecer diferente. Talvez seja aí mesmo o sentido mais real da palavra no grego, diabolos, o enganador. Porque esse tentador tenta contra essa nossa natureza que é pecaminosa e a gente continua caindo sempre na mesma coisa. Os nossos desejos, como eu já falei, continuam sendo maus e a gente acaba tropeçando sempre na mesma coisa. Me parece que ele tem uma lojinha. Sabe a lojinha do primo? O diabo tem uma lojinha de disfarce, porque a gente continua sempre comprando as mesmas ideias, a gente continua caindo nas mesmas falhas, sempre pecando os mesmos pecados. Por isso mesmo, diz Pedro, nos reunindo toda a vossa diligência, associai a fé à virtude, com a virtude conhecimento, o domínio próprio. É preciso ter domínio próprio sobre o pecado. É preciso ter domínio próprio com relação ao nosso próprio temperamento. Deixa eu esclarecer rapidamente que o conceito, primeiro, de temperamento veio com um médico grego antes de Cristo, quase 400 anos antes de Cristo, chamado Hipócrates, a quem é concedida essa ideia de ser o primeiro pai dessa teoria dos temperamentos. E Hipócrates pensava e acreditava, a teoria ainda aceita no meio moderno, no tempo contemporâneo, de que nós temos líquidos dentro de nós que são responsáveis pelo nosso mood, como diriam os americanos, pelo nosso temperamento, pelo nosso humor. Esses líquidos seriam a bilis negra, a fleuma, o sangue. Então disse de alguém que tem a predominância de um desses humores. Se ele tem a predominância do sangue, então ele é um sanguíneo, ou um fleumático, melancólico. A verdade é que não importa a predominância. Há quem pense que um deles é a totalidade. Não, nós temos todos os líquidos. Não tem ninguém que fala, tem o fleuma, mas não tem o sangue. Não, só se for barato, né? Tem tudo. A questão é a predominância de um deles. Mas o que é o que eu quero trazer aqui? Isso nos faz, às vezes, depressivos, entusiasmados. Isso nos faz, assim, um pouco mais dinâmicos, às vezes um pouco mais melancólicos. Qual que é o ponto da minha ênfase aqui hoje? É que nós devemos ter sempre o domínio próprio sobre os nossos temperamentos, seja qual for a predominância. Constantemente eu lido com casais, com terapias de casais, situações assim, no relacionamento conjugal. E aí é muito comum você encontrar uma pessoa dizendo assim, às vezes um pouco mais explosiva: hoje, pastor, me arrependi, viu, porque eu falei tudo que veio no coração, eu falei tudo mesmo que tinha, eu detonei. Estou arrependido pra caramba. Quem é sanguíneo quase sempre tem aquela tendência de que vomitar toda aquela... Na hora, o cara não pensa duas, ele fala e aí a Alcione tá aí para apoiar, né? Falei o que eu queria, falei... O cara vem com tudo, assim, ele simplesmente... Quando passa, ele fala, poxa, devia ter falado. Aí a gente tem a tendência de pensar que o outro sofreu demais. Mas não teve problema, sofreu porque recebeu, mas não teve um problema interno. Vou dizer, não é verdade. Porque aquele que ouviu, fica assim, não sou tonto, devia ter falado tudo. Eu queria ter falado, não consegui. A gente pensa que só sofre às vezes o cara que fala, mas assim, independente das predominâncias, todos os nossos temperamentos nos fazem sentir mal. O nosso temperamento, quando não dominado, daí não estou sugerindo não, mas o Tim LaHaye escrever um livro
voltado para temperamento controlado pelo Espírito. A ideia de que nossos temperamentos realmente assim sempre, quase sempre, nos levam a experiências desastrosas. Um exemplo clássico na Bíblia, provavelmente um sanguíneo muito conhecido, seja Pedro no seu tempo. Todo mundo sabe que ele foi um líder vivaz, um homem que desfrutava da vida, uma sanguinidade, uma erupção assim irreprimível, nervos à flor da pele, um cara impetuoso, cheio de arrebatos de fé e entusiasmo. O que nós vemos é que ele tinha essa capacidade quase insólita de contagiar os demais com aquele espírito ativo. Então veja só o que acontece, olha as declarações e afirmativas teológicas desse homem. Depois do discurso eucarístico, na sinagoga de Cafarnaum, foi ele quem, diante dos demais apóstolos, disse ao Senhor: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna. Quando Jesus realiza a primeira pesca maravilhosa, pegaram ali a quantidade enorme de peixe, foi Pedro quem se ajoelhou diante de Jesus, dizendo: Senhor, aparta-te de mim, porque sou um homem pecador. Diante do milagre enigmático da aparição de Jesus caminhando por sobre as águas, enquanto seus colegas estavam aturbados e perturbados, pensando que era um fantasma que havia aparecido, foi Pedro quem, uma vez mais sanguineamente, disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, e caminhou sobre as águas. E quando Jesus lança uma pergunta direta como um dardo: e vocês, o que dizem que sou? Quem dizem que sou? É Pedro uma vez mais que levanta a voz com uma decisão, convicção total, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É ele que ainda foi capaz de fazer a maior jura de fidelidade de todos os tempos: ainda que todos te deixem, eu te seguirei até a morte. Mas quando chega em Cesareia de Filipos, depois de ouvir falar Jesus da sua paixão, da sua obra, sem dominar o seu próprio espírito, sem domínio próprio algum, ele se opõe a Jesus e diz: não, só não vai não. E acaba ouvindo uma bela de uma paulada: reda-te de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não sentes das coisas de Deus, senão as dos homens. É preciso ter domínio sobre o pecado, sobre os nossos temperamentos. Em último lugar, sobre a nossa ansiedade. Quem aqui não sabe que essa porcaria dessa ansiedade é o mal do século? Ansiedade é esse estado decorrente da excessiva excitação do nosso sistema nervoso central. A gente tem um sistema que controla a gente aqui em cima, ó, e diante de qualquer situação de perigo, o que acontece é que dispara uma sensibilidade enorme. A gente precisa dessa sensação de conforto para poder repousar e estar bem. Mas quando acontece uma situação de perigo, o nosso sistema nervoso central parece liberar uma descarga, um elemento neurotransmissor chamado noradrenalina, que produz aí, aqui nas suprarrenais, e vai para o corpo todo, e é por isso que a gente fica assim, doido. Antigamente isso acontecia diante das situações de perigo. Eu estava ouvindo o Emerson falar que gosta de caçar. É isso mesmo, Emerson? Sabia que a gente pensa que a ansiedade é uma coisa atual, mas isso se dava na antiguidade, principalmente diante de situações como essa, da caça, onde o cara ia, e estava ele e a fera, na cara a cara. O que acontece? Noradrenalina no corpo do sujeito. O cara fica ali, sudorese, transpirando, palpitação, ele está nervoso, porque está diante do perigo. Isso sempre existiu, a ansiedade não é de agora, é de sempre. Aquela tensão, a noradrenalina está a milhão na veia do cara. Qual é o problema dos dias de hoje? Por que se diz que a ansiedade é o mal do século? Porque essa mesma situação dispara essa substância neurotransmissora dentro da gente diante de outras feras. O Bill que chegou, o aluguel, os irmãos da igreja, aí, aquele probleminha com o presbítero tal, tinha que tocar. Aí não é? Só que o que acontece, a fera hoje é direto. É de manhã, tarde, à noite. A gente está com essa substância na veia o tempo todo. E aí a gente fica o quê? Extremamente ansioso. É a migra. Sabe quantas situações que a gente passa com um irmão que chega assim 6, 7 horas, 8 horas da manhã, 3 horas da manhã, e a migra pegou o pastor, e o meu filho não sei o que, estava tendo DUI, e isso, pastor. E aí o que acontece é que a gente vive essa situação de ansiedade o tempo todo, levando gente a viver o que? Os maiores e os piores transtornos obsessivos de todos os tempos. Alguém já assistiu aquele filme do... não sei como é que é em inglês, Melhor Impossível, com Jack Nicholson? As Good as It Gets. Alguém já assistiu esse filme?
Ali é um exemplo clássico de um transtorno obsessivo compulsivo, o famoso toque de limpeza, ou de... Já viu assim, gente que às vezes limpa um lugar 10 vezes? Lava as mãos 10 vezes. Ou lava as mãos 10 vezes? É. Mas o problema é que a ansiedade não gera só isso. Gera muitos outros transtornos ansiosos, como o transtorno hipocondríaco. Alguém já ouviu falar desse transtorno hipocondríaco, conhecido como a neurose das doenças? Eu tenho um caso bem perto lá na igreja. Cabeça de um hipocondríaco é terrível, é uma caixa de horror. É um exemplo clássico de alguém que é um horror atrás do outro. Ele está com uma dor de cabeça, ele vai no médico. Ele já chega falando assim, doutor, eu estou com tumor. Ele nem pergunta pro cara. Ele já dá o diagnóstico, estou com tumor. O doutor vai lá e fala, não, não é nada não. Ele fala assim, por favor, o senhor pode fazer um exame? Ele fala, mas o senhor acabou de fazer um na semana passada. Ele fala assim, eu preciso de outro urgente. Eu não sei o que está acontecendo. Ele fala, o senhor não tem nada. Eu falei, doutor, estou tendo derrame. Aí o doutor fala assim, não, o senhor não tem nem tumor, nem derrame. Eu falei, sabia, era meningite. A cabeça do cara. E é pura ansiedade, acredite nisso. Tem gente que tem transtorno fóbico, tem medo de tudo. No começo da igreja, o ministério, para quem está começando a igreja, eu falava isso daí. Tem gente que falava assim, pastor, eu sofro de agorafobia, que é medo de falar em multidão. Eu falei, vem para a nossa igreja, tem pouquinha gente lá, não tem problema. Tem medo de falar em multidão, vem lá, a gente é pouquinho, não tem problema não. Agora, sabe qual que é de todos? E eu estou falando assim, de coisas, não é só de teoria, de coisas que eu lido no dia a dia. Eu lido de gente com transtorno de sair todos os dias, praticamente, lá em São Mateus. É ou não é? Como é que é? Hã? O que é? Repete, por favor. Eu estou dizendo assim, a gente lida com pessoas com transtornos de ansiedade como esses todos os dias. É. Gente que tem medo de tudo, medo de sair, porque tem um trauma, medo de não sei o quê, medo de não sei o quê. Ou gente com ansiedade, com essas situações hipocondríacas. Sabe, é sempre uma caixa de horror, a cabeça sempre pensando que o pior vai acontecer, que ele está morrendo, que vai fazer não sei o quê. Uma situação terrível, transtorno chamado de transtorno de histeria. Transtorno de histeria se divide rapidamente em dois. O dissociativo, que é aquele que a mulher a gente conhece, se fala assim, ai meu Deus, uma barata vai me engolir. Olha seu tamanho, irmão. Não vai te engolir. Ela não vai te comer. Ela pode ser nojenta, feia, mas não tenha esse tipo de transtorno. Olha para uma baratinha e fala, ela vai me comer toda. Não, não vai. Levaria anos para isso acontecer. Séculos. Mas tem outra histeria, outro transtorno histérico, que é pior ainda para mim, que é o conversivo. E isso acontece na igreja toda vez. Transtorno histérico conversivo é aquele que o fulano, por exemplo, odeia o pastor. Tem gente assim nessa igreja? Transtorno histérico. Um odeia o outro. Mas Não, transtorno histérico desse tipo aqui, dessa categoria conversiva, assim, ele odeia o pastor. Então ele assim, ele tem vontade de pegar o carro. Qualquer dia eu quebro a cara do pastor. Qualquer dia eu quebro esse presbítero, esse irmão, eu odeio ele. Só que ele nasceu num contexto assim, onde a reprimenda era muito forte. Até a educação teológica, ele até foi na escola dominical. Ele aprendeu que isso não pode. Então assim, ele fica com aquela coisa, por um lado eu tenho vontade de bater. A outra, a professora fala, não pode, reprime isso, o superego é forte, o Espírito Santo agindo como superego na cara. Fala, não, guarda isso aí. Então ele fala, eu vou dar, não dou, vou dar, não dou. Um dia ele aparece assim na igreja. Eu tô falando sério. O Freud. A histeria causa cegueira, surdez. Tem gente que vai para o hospital e fala assim, pastor, não sei, estou fazendo todos os exames e não deu nada. Fala, irmão, para quem que você queria ter acertado? O cara fica até assim, eu vou dar. Se algum dia ele sonha que um dia ele está dando um murro na cara do cara. Aí um dia trava, ele chega assim, e ele chega. Irmãos, no ano passado, literalmente, o cara caiu infartado na igreja. No passado, vou fazer alguns anos. Lucas. Me ligam, o que aconteceu? Me ligam, o cara no hospital, não tem diagnóstico, chama o pastor, o senhor é pastor, sabe de algum problema, não sei, o cara está duro aqui, ó. Mulher leva a pessoa que o cara tinha infartado. Não tinha nada no coração, nada. O médico vem, muito hábil, diagnostica transtorno de ansiedade. O senhor está assim, extremamente ansioso. Quando a gente fala que ele é o mal do século, tem gente que pensa que a gente está brincando.
A ansiedade tem matado, não é à toa que a Bíblia diz claramente que a gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Tem crente ansioso por tudo, tem líder ansioso por muita coisa, tem gente que ainda não entendeu que a obra é de Deus. Não queira fazer tudo, eu estou falando de liderança, e isso daí é um mal que a gente tem que ter domínio. A gente fica ansioso, e eu também não sou diferente de vocês, falo daquilo que vivo. Como me perguntaram uma certa feita do meu caro professor, tive o privilégio de estudar com o Rubem Alves, que faleceu recentemente. Perguntaram para ele, o senhor é realmente tudo isso aí que o senhor fala? Ele falou, não, eu sou pote. Eu falo da água que eu gostaria de ter. Eu não falo para vocês de tudo, eu falo daquilo que eu gostaria também de ter. Eu falo dessa necessidade que eu preciso de aprender a descansar em Deus totalmente, de lançar sobre Ele todas as minhas ansiedades. Não é à toa que Jesus diz, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, de beber, de vestir. Paulo expressa mais uma vez sua preocupação aos Filipenses 4:6, dizendo, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e a súplica com ação de graças. Vamos começar a descansar no Senhor para que essa ansiedade não mate a gente. Líder, não seja ansioso por nada. Eu quero terminar porque a gente não vai poder, vou só concluir, a gente abre para uma pergunta se for necessário. Qual é o maior perigo que você acha que pode alcançar um líder? Responda você. De todos os pecados capitais, eu penso que é o orgulho e a vaidade. C.S. Lewis dizia, o orgulho leva à destruição, o espírito arrogante à ruína total. Todos os pecados causam, sem dúvida, profunda tristeza no coração de Deus, porém, o orgulho é o que gera abominação no coração do Pai, irmãos. Nossa. Orgulho gera abominação. Lemos assim no livro de Provérbios, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. A altivez é um dos pecados mais terríveis e mais odiados por Deus. Ele não suporta, não tolera o arrogante. De modo que uma coisa é certa, todo arrogante terá a sua queda inevitavelmente. Mais cedo ou mais tarde, aquele que é soberbo sucumbe. As Escrituras alertam ao seguinte, a soberba precede a ruína, a altivez do espírito a sua queda. E em Provérbios 29 ainda diz, a soberba do homem o abaterá, o olhar altivo e o coração soberbo não suportareis. Salmo 101, verso 5. A soberba ou a vaidade é o sentimento caracterizado por essa pretensão de superioridade, mal de líder. Eu sou líder aqui, eu sou melhor. Não é. O termo provém do latim superbia. O orgulho pode ter várias formas, emanando todas elas, infelizmente, do coração humano. Alguns são altivos no olhar, outros no seu trajar, no falar, outros na vida social. Alguns se orgulham da sua raça, outros dos seus negócios. O orgulho pode ser intelectual, material, social, espiritual. Algum tempo atrás eu falava sobre a história de José do Egito para os jovens, falando sobre um tempo estratégico na vida deles, e dizia para essa comunidade de jovens, e depois também para uma conferência desse pessoal que está aqui do lado da gente, todos os hispanos. Deus tem me dado essa oportunidade de ser o vice-moderador dos cálculos lá da minha região. No ano passado eu falava para eles, e eu estou tendo o privilégio de falar aqui para vocês. E falava sobre uma conferência de homens acerca de José do Egito. E eu quero só resumir isso. Qual é o pior perigo que José passou? Você pensa que foi quando ele foi vendido? Isso foi triste. José foi vendido, tragédia total. Porque ser traído por irmãos não é coisa boa. Ser vendido por gente da sua casa, negociado, feito mercadoria, é coisa que dói. Tem gente aqui que sabe muito bem o que é a dor de ser barganhado, feito mercadoria. Mas pior do que isso, não é também só ser jogado num poço, que é outro problemaço. Você pode ser negociado ali, agora jogado num buraco fundo, sem ter feito nada, todo mundo aqui sabe o que é. Sair do poço e ser tratado pelos ismaelitas como uma outra mercadoria, negociada no mercado ali público, aberto, também não é coisa fácil. Viver na escravidão não é fácil. Ter que servir a Potifar e os desejos sexuais da patroa não é moleza. Ter que lidar com esse domínio da carne. E agora ele chega de Potifar ao calabouço de Faraó, que também não é moleza. Viver em calabouços, nós vivemos em calabouços espirituais, calabouços relacionais. Todo mundo aqui poderia fazer uma mensagem sobre os calabouços que nos encerram nessa vida. Mas sabe qual é o pior lugar de todos? É quando ele sai dali e é colocado no poder. Porque quando a gente tem o poder na mão, que a gente tem o pior lugar. É quando a gente pode ir às desforras.
É quando a gente pode olhar para todo mundo e falar assim, você que me jogou, né? Safado. Foi você, né? Ó, bandido. Olha quem eu sou. Olha quem eu sou. Tinha outro desses aí, circulou um professor, eu queria poder falar sobre isso. Circulou um outro cara que foi professor lá na PUC, Mário Cortella, estava circulando num vídeo, ele falando sobre quem é você. E às vezes ele encontra, e ele é professor lá em São Paulo. E ele fala assim, você pensa que você é muita coisa? Quando alguém fala assim, quem é você? Ele fala, deixa eu mostrar quem é você. Ele começa a fazer uma dimensão do cosmos, 6 bilhões de planetas e não sei quantos, não sei o que. Ele chega, fala, desses 6 bilhões tem, não sei, 200 milhões de estrelas. Dessas 200 milhões, um é o planeta Terra. Desses planetas são 6 bilhões de gente, não sei o que. Ele vai fazendo assim, sabe quem é você? Você é o cocô do cocôzinho que está aqui na Terra. Você não é nada comparado a quem é. Subcoisa do subtroço. Subcoisa do subtroço. Você é nada. E aí o que acontece? A gente acha que a gente é muito. Aí eu pergunto, qual é o pior lugar, qual é o pior perigo para a vida do líder? É quando se tem poder. José chegou num lugar onde ele poderia dizer assim, ó, me chama mais de José não, sou Joseph agora. Ai, cara, o cara chega nessa posição. Quem era você? O cara era o meu irmão o tempo todo, mas agora, não. Reverendo. Dá licença? Reverendo. Quem é você? Eu sou o líder tal. Você não precisa dessa... Ao respeito. Não estou falando que não deve haver. Alguém me perguntou esse dia, por que você... Não sei quem foi que falou comigo. Por que vocês chamam sempre eles de reverendo, de pastor tal? Eu tenho respeito. Mas não significa... é outra coisa que eu estou falando. Mas tem gente que assim, que tem isso aí, o cargo como a coisa mais importante. Irmão, vou dizer uma coisa. Há muitos tipos de soberba, de orgulho, de vaidade. Pode ser individual, pode ser grupal. A gente conhece isso na superioridade da raça ariana, que serviu como base ideológica para regimentar toda uma nação, desencadear uma guerra mundial. A gente viu isso no apartheid, a gente viu isso nos colonizadores da Europa no século X, a gente viu isso no século XX, perdão. A gente viu isso no Ku Klux Klan. Nós vimos isso também em termos individuais, onde a soberba simplesmente domina o cara, acaba com o cara. Não é à toa que esse pecado é diretamente associado a quem? A queda de Lúcifer. É esse pecado que é associado à soberba do Espírito, foi o pecado que o levou a perder toda a sua luz. E aqui eu quero terminar dizendo que eu falei para vocês sobre essa nova proposta minha de escrever textos em blogs e também postar alguns vídeos, fazendo uma pequena propaganda aqui, só para eu ficar bem assim, soberbo. Se você pode entrar no Facebook, por exemplo, encontrar ali alguns vídeos e reflexões, os quais eu chamo, e também no blog, visitar o blog lá. São textos sobre parte do que eu estou falando aqui hoje. Um desses artigos e um desses vídeos é intitulado O Mal de Lúcifer. Lúcifer do latim é Luxfero. Em hebraico, Hillel ben Shalah. Em grego, Reósforos. Todos eles significam a mesma coisa. Aquele que eleva a luz. O portador da luz. Eu pergunto a você, e é o que eu escrevo nesse artigo, qual você acha que foi o mal de Lúcifer, considerado o senhor do orgulho? Foi subir às alturas? Foi desejar ser igual a Deus, como a gente pensa? Não. Subir nas alturas ele já estava. Desejar ser como Deus, ele não era tão tolo assim. Diabo, Lúcifer, não seria tão tolo. Afinal de contas, a resposta mais filosófica para a pergunta o que Deus não pode fazer é uma só a resposta. Deus jamais poderia criar alguém como ele. Para além daquelas respostinhas assim que a gente vê, Deus não pode mentir, Deus não pode fazer isso. A resposta séria para essa pergunta que Deus não pode realizar é criar um outro ser igual a ele, porque Deus não é criado por ninguém. A partir do momento que ele fizesse alguém ainda na mesma estatura, grandeza e magnitude, já não seria igual a ele, porque ele não é criado, não tem começo nem fim, essa criatura seria feita por ele. Então assim, o diabo, com toda a sua ignorância, não pretendia ser como Deus, porque ele já era criatura, ele já sabia que não era isso. Qual é o mal de Lúcifer? Foi querer ser portador da sua própria luz. O grande mal de Lúcifer foi não entender que todo o sentido da sua existência estava nele, no Senhor do Universo. Foi desejar brilhar uma luz que não lhe pertencia.
E é esta síndrome de Lúcifer que tem atacado os nossos corações, muitas vezes como líderes. Gente soberba, com valores superestimados, vivendo egoisticamente, acreditando ser melhor que o outro, querendo carregar uma luz que não lhe pertence. Soberba de virtudes, se julga melhor aos olhos dos outros. Portanto, a libertação desse mal, irmãos, encontra-se em Cristo Jesus, o qual diz: é a luz dos homens, João 1,4. Deus se opõe aos orgulhosos, diz a palavra, mas concede graça àqueles que são humildes, Tiago 4,6. Por isso, também, tem mais um? Portanto, Senhor, essa é a minha oração, também da soberba, guarda o teu servo, guarda os teus servos, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero, sincera, ficarei limpo de tamanha transgressão. Amém. Deus Amém. abençoe vocês. Amém. Que nessa jornada como líderes, encontrem líderes e vivam dessa forma, porque só assim agradaremos o coração do Pai e seremos aquilo que Ele propôs para nós. Amém.